Nós vamos à mensagem de hoje, e a mensagem de hoje, ela tem base no nosso versículo do dia. Nós estamos na caminhada do clamor por dias melhores. Hoje nós vamos ao versículo do dia, que é Jeremias, capítulo 31, versículo de número 11. Jeremias, capítulo 31. Versículo de número 11, justamente esse texto trata, inclusive, do período que Israel estava escravizado na Babilônia. E o versículo 11 diz assim: porque o Senhor resgatou a Jacó. Esse Jacó está se referindo ao povo de Israel, ao povo de Deus. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. E o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Eu quero falar acerca do Deus que nos livra daquilo que é mais forte do que nós. Existem coisas e situações em nossas vidas que elas são mais fortes do que nós. E muitas vezes podem até nos destruir. Por exemplo, quem sou eu e quem é você para lutarmos contra um câncer? Ele é muito mais forte do que nós. Baixa o meu pouquinho que está muito dando microfonia aqui. Quem somos nós para lutar contra uma doença que destrói o corpo de uma pessoa e muitas vezes, de forma instantânea, a pessoa vai a cada dia se definhando até chegar à morte? Existem coisas que são mais fortes do que nós. Porém, estas coisas não são mais fortes do que Deus. Elas não são mais fortes do que o nosso Deus. Por isso, se você está lutando contra alguma coisa que é mais forte do que você tem que aprender a trazer Deus para as suas batalhas. Você tem que aprender a colocar Deus para pleitear essa situação. Talvez você está tentando vencer uma coisa que é mais forte do que você no braço da carne, na sua força. E nós só conseguimos vencer aquilo que é mais forte do que nós quando nós trazemos o Senhor para essa situação. E quantas pessoas elas estão vivendo assim? Estão lutando, estão acumulando derrotas, acumulando fracassos, acumulando tristezas decorrentes de várias tentativas e não terem conseguido resultados positivos. Porque você está lutando na sua força. Você está lutando no seu próprio braço. E na sua força, no braço da carne, você vai perder. Você vai perder porque aquela situação é muito mais forte do que você, humanamente falando. Mas não é mais forte do que nós. Notem bem que quando Davi, ele foi lutar contra o gigante, Golias, ele disse para o gigante o quê? Você vem contra mim com escudo, com espada e com lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor Deus dos exércitos. Davi não estava lutando na força dele, porque se fosse na sua força, o gigante Golias era muito mais forte do que ele. Muito mais forte do que ele. Ele perderia. Era até uma covardia um jovem de 18 anos contra um gigante de mais ou menos 3 metros de altura, homem preparado na guerra. Era até uma covardia um jovenzinho lutar contra ele. Aquele gigante ia despedaçá-lo. Mas o Davi não foi contra aquele gigante na sua força.
Ele trouxe Deus para aquela batalha e o resultado você já sabe. Ele conseguiu vencer o que lhe era mais forte, porque ele trouxe Deus para aquela batalha. Eu quero dizer para você nessa manhã, qual é a sua batalha? O que você está enfrentando? Não adianta você querer vencer na sua força. Davi disse, eu vou contra ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Ele trouxe Deus para se colocar naquela peleja, para se colocar naquela situação que ele estava enfrentando. E às vezes nós enfrentamos situações que não temos condições de resolver, que são fortíssimas e muito mais fortes do que nós, e precisamos de Deus. Por isso que o livro sagrado diz aqui, no versículo 11, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Como é que isso pode acontecer? Você trazer Deus para essa situação. Você trazer Deus para essa peleja. Muitas vezes as pessoas querem vencer com mentiras, querem vencer com enganos, e você não consegue. Por quê? Porque você está usando armas que são falidas e derrotadas. E você não vai obter resultado. Mas se você usa a maior arma, que é o nosso Deus, Deus faz cair por terra tudo aquilo que Satanás levanta contra você. Então eu preciso aprender que o meu Deus é um Deus que tem poder para me livrar daquilo que é mais forte do que eu. Mestre Camilo, tem uma coisa que é mais forte do que eu, não consigo me libertar disso. Traga Deus para isso. Começa a trazer Deus, dizendo, Deus, isso está sendo mais forte do que eu, mas não é mais forte do que o Senhor. Eu estou trazendo o Senhor agora para essa peleja, meu Deus, para jogar por terra toda e qualquer ação do mal, em nome de Jesus. Você vai ver que você vai conseguir vencer. Você vai ver que você vai conseguir sair dessa situação que jamais você imaginou que poderia sair. Você quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 a seguir. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 a seguir. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. É o tema desse capítulo. Está escrito assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Vamos fazer uma observação aqui. A Bíblia fala que os inimigos, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os amonitas, eles vieram pelejar contra Josafá e contra o seu reino. Se uniram para derrubar Josafá e destruir o reino de Josafá. A Bíblia diz que então veio um aviso: olha, eis que o inimigo está vindo contra ti,
eles estão organizados e eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. A Bíblia diz que o Josafá, olha o versículo de número 3, então Josafá temeu, ou seja, ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque o inimigo aparentemente era muito mais forte e muito mais numeroso. Mas uma coisa interessante que a Bíblia relata, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele se pôs a buscar a Deus por aquilo que ele temia. Ele se pôs a buscar a Deus por aquilo que era mais forte do que ele. Isso é trazer Deus para a batalha. É se pôr a buscar a Deus por aquilo que está sendo mais forte que você. Comece a buscar a Deus por aquilo que é mais forte que você. Comece a buscar a Deus por aquilo que você está temendo, que você vai trazer Deus para essa situação, que você vai trazer Deus para essa batalha. Mestre Camilo, o médico me examinou e disse que a doença é grave. Bateu no meu coração até o medo. Comece a buscar a Deus pelo que você teme. Vai buscando a Deus pelo que você teme. E aquilo que você teme vai ser vencido por alguém que é mais forte do que aquilo que você teme, que é Deus. Ele se pôs a buscar a Deus. E quem ele temia? Os seus inimigos, que estavam vindo em maior número, que tinha poder para destruí-lo. Era muito mais forte. Mas ele se pôs a buscar ao Senhor. Recebeu a notícia, olha, eles já estão em Hazazon Tamar, ou seja, estão chegando. Deve ter batido um medo no coração dele, mas ele se pôs a buscar a Deus pelo que ele temia. Meu irmão, às vezes você recebeu uma notícia, aí você fica sem dormir, desesperado, chorando pelos cantos. Isso não é o caminho. Nós temos que buscar a Deus por aquilo que nós estamos temendo. Porque quando a gente busca a Deus, Deus nos traz o quê? Confiança. Deus nos traz confiança para enfrentar aquela situação, para enfrentar aquele desafio. Mas você já parou para pensar que muitos de nós não buscamos a Deus pelo que tememos? E precisamos. Comece a buscar a Deus pelo que você teme. Você vai ver que vai chegar um certo momento que o seu coração vai se encher de tanta confiança, porque você sabe que Deus está entrando naquele negócio, que você não vai ter mais medo daquela situação, que você não vai temer mais aquilo que te afronta. Olha que interessante, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Olha só, vamos jejuar. Vamos consagrar nossa vida a Deus. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então todos se ajuntaram, porque viram que o inimigo era mais forte, e por aquilo que eles temeram, eles se uniram para buscar ao Senhor por aquilo que eles temiam, para trazer Deus para aquela guerra, para aquela batalha. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois
tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na sua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha só, ele se levanta no meio da congregação e ele faz uma oração a Deus. E parte da sua oração, ele diz: olha, na sua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, ele começa a buscar Deus pelo que ele teme, ele traz Deus para aquela situação, ele cita: Senhor, na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Ou seja, ainda que o inimigo seja mais forte do que eu, mas ele não pode resistir o Senhor. Ele não pode te resistir. Ele não pode parar de pé diante do Senhor, porque o Senhor é grande, poderoso, forte. Irmão, eu aprendo aqui o seguinte: comece a exaltar a Deus por aquilo que você teme. Comece a exaltar a Deus. Apareceu essa situação, mas o Senhor é poderoso para me livrar. Apareceu essa situação, mas o Senhor é um Deus grande que se coloca entre eu e essa situação para me livrar. O Senhor é poderoso. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor é Deus nos céus e na terra. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Comece a exaltar a Deus nessa situação. Então o que me chama a atenção é que ele diz: da tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha o versículo 7. Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ele está começando a se lembrar da promessa do que Deus havia feito. O que Deus fez? Deus expulsou os inimigos da terra que ele deu para Abraão. Ele começa a fazer menção de uma coisa dos feitos de Deus para o povo de Israel. Se você está enfrentando alguma coisa que é mais forte do que você, comece a citar na sua oração aquilo que Deus já fez na história da sua vida e também na história bíblica. Deus, o Senhor abriu o mar vermelho. Deus, um dia eu estava doente, o Senhor me curou. Um dia eu estava caído, o Senhor me levantou. Comece a colocar na sua oração aquilo que Deus já realizou, tanto biblicamente falando, quanto na sua vida. O Josafá, quando ele vai orar, ele começa a lembrar o Senhor, não que Deus fosse esquecido, não, nada disso. Isso faria mais bem para Josafá do que propriamente a Deus. Deus não é esquecido. Ele começou a citar o que Deus havia feito. Ele começou a falar com Deus das coisas que o Senhor havia realizado. E olha que interessante. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nela, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Presta atenção no verso 10 agora, ó. Agora, pois, eis que os filhos, esse aqui ele está orando a Deus, tá? É uma oração. Ele entra a par da oração, ao verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vier da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para nos lançar fora da herança que nos fizesse herdar. Ó Deus nosso,
porventura não julgarás? Olha o que ele diz agora. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Está vendo? Então, resumindo, olha, ele disse, olha, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Ou seja, eles são mais fortes do que nós. Mas os nossos olhos estão postos em ti. E qual que é o versículo de hoje? Que Deus livrou a Jacó daquilo que era mais forte do que ele. Deus é especialista em livrar você daquilo que é mais forte que você. O inimigo aqui era mais forte, mas qual que é o segredo? Trazer Deus para a batalha, exaltá-lo no momento da afronta, lembrar o Senhor, você citar as coisas que ele realizou na sua vida, na história bíblica. Então ele diz, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Eu não tenho condições, Senhor, de vencer esse câncer, mas o Senhor tem. Eu não tenho condições, Deus, de mudar o coração do meu cônjuge, mas o Senhor tem. Eu estou trazendo o Senhor em nome de Jesus para confrontar com meu marido, com aquele coração duro. Eu estou trazendo o Senhor para confrontar com o coração do meu filho e quebrantar o coração dele. E quebrantar o coração dela, em nome de Jesus. No versículo 13 diz assim, e todo Judá estava o quê? Em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Aqui vai, irmãos, algo muito importante, reverência com as coisas de Deus. Veja que interessante, naquele momento de guerra, de aflição, a Bíblia diz que todo Judá estava o quê? Em pé perante o Senhor. Não havia prostração. Você recebeu uma notícia, a coisa não está muito boa, não fica prostrado não. Fique de pé diante do Senhor. Isso aqui é algo espiritual. Se coloque de pé diante de Deus e tome uma decisão. E outra coisa interessante, Todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também até as crianças, irmãos. Hoje em dia, as crianças vêm para o culto, fica desatenta, a mãe não ensina o filho, o pai não ensina, bagunça na reunião, atrapalha os pais, atrapalha quem está do lado, porque os pais não ensinam os seus filhos a terem reverência com as coisas de Deus. Aqui, ó, até as crianças, irmãos, estavam de pé diante do Senhor. Até as crianças mostraram reverência naquele momento. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, para que quando crescer não venha se desviar dele. A Bíblia diz para ensinar o que ela deve e não o que ela quer seguir. Ensinar o que ela deve seguir e não o que ela quer. Porque o que ela quer seguir pode ser algo que vai trazer destruição para ela. Ela não tem conhecimento ainda. Então é para ensinar o que ela deve. Olha, esse é o caminho que você deve seguir. É o caminho de Deus. As crianças também estavam de pé perante o Senhor. As mulheres, seus filhos, todo mundo estava no mesmo espírito, irmão. Todo mundo no mesmo espírito. Você vê como que a gente tem que aprender com a Bíblia em relação a muitas situações.
Às vezes a gente marca uma campanha de oração, vamos orar por tal coisa. Eu não vou participar não. E quando vem, não está no mesmo espírito. E como é que Deus vai abençoar se você não está no mesmo espírito? Não tem como. Aqui estava todo mundo no mesmo espírito. Verso 14. Então veio, olha só, o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Manaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, os filhos de Asaf. E Jesiel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando homens, mulheres, crianças, todos estavam de pé diante do Senhor, falando com Deus, clamando a Deus em jejum, diz a Bíblia que naquele momento o Espírito do Senhor desce da congregação, vem sobre o profeta, e o profeta profetiza dizendo: vocês não precisam temer diante dessa multidão, porque Deus está dizendo que a peleja não é mais de vocês, a peleja é dele agora. Está vendo? E quando Deus entra na peleja, meu irmão, Deus entra para quebrar a cara do inimigo em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Quando Deus entra é para jogar por terra tudo que não presta. E Deus entrou naquela peleja. Agora, por que Deus entrou? Deus entrou, nós já citamos alguns motivos, mas eu posso citar aqui algo interessante também, porque eles tiveram reverência com Deus. Deus não entra onde não tem reverência, viu, irmão? Tem que ter reverência. E Deus entrou ali. Ele diz aqui, ó: pois a peleja não é vossa, senão de... Eles podiam vencer pela força deles? Não, mas Deus entrou para vencer. Versículo 16: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, aleluia. Parai e estai sempre que? Sempre o quê? Em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É quando você traz o Senhor para a batalha. Aí veja, versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, com voz alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo, ele pôs-se em pé, Josafá, e disse: ouvi, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se-lhe com o povo, e ordenou os cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, e saindo de diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor,
o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Glória a Deus. Sabe o que eles fizeram? Normalmente, você coloca os guerreiros em fileira para ir guerrear contra eles. Deus falou, vocês vão fazer diferente. Coloca os levitas, aqueles que fazem o louvor a Deus, na frente da batalha. E fala para eles louvarem ao Senhor. Só manda eles louvarem a Deus. Só manda ele engrandecer o Senhor. Eles começaram a engrandecer. E diz a Bíblia que Deus pôs em emboscada todos os inimigos de Josafá. Todos foram desbaratados completamente. Eles não usaram uma espada, uma lança, um escudo, não usaram nenhuma arma de guerra. Porque se eles fossem lutar no braço da carne, eles perderiam, porque o inimigo era mais forte do que eles. Mas não era mais forte do que o Senhor. Irmão, muita gente aqui, se olhasse o inimigo, ao invés de louvar a Deus, iria murmurar, iria reclamar. Ai meu Deus, e agora eu vou morrer? O médico diz que não tem cura, e agora, meu Deus, o inimigo é muito forte. Não, eles colocaram o levita na frente da batalha para louvar o Senhor. Eles colocaram ali na frente todo o exército para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. O inimigo vinha, mas eles estavam engrandecendo o Senhor. Meu irmão, por isso que é importante a gente sempre louvar a Deus mesmo na batalha, porque quando a gente louva a Deus na batalha, a gente traz Deus para aquela situação. Lembra de Paulo e Silas? Por volta da meia-noite eles estavam presos, corpo todo machucado, presos no tronco, e por volta da meia-noite eles faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. Naquele momento eles estavam trazendo Deus. Eles tinham força para quebrar algemas, eles tinham força para quebrar as correntes, eles tinham forças para romper com as cadeias daquela prisão? Não, mas o Senhor tinha. Tanto é que Deus entrou naquela cadeia com um grande terremoto, jogou as algemas por terra, jogou as cadeias por terra, e eles saíram ilesos daquela situação. Meu irmão, traga a Deus, lute, busque por aquilo que você teme, traga Deus para a batalha, porque Ele é o Deus que sabe lhe livrar daquilo que é mais forte que você. Ele é Deus que livra do que é mais forte que você. Coloque o seu coração no Senhor, confia nele. O nosso Deus é um Deus de milagres. Apesar que eu falo com muita tristeza isso, é que estão tentando tirar das igrejas os milagres. Sabe como que eles fazem? Eles tentam manipular a mente das pessoas, dizendo que Deus não faz mais milagres, que aquilo foi só no passado. E a pessoa então aprende a condicionar sua mente, ao seu espírito, sobre essa falsa revelação e ensinamento. Porque se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente, significa que Ele não muda. Se Ele não muda, Ele faz as mesmas coisas que Ele fez no passado, Ele faz hoje. E outra coisa, se você pegar a Bíblia Sagrada e tirar os milagres da Bíblia, isso aqui torna-se um livro comum, um livro qualquer. A Bíblia só tem valor porque tem milagre. Tem milagre desde Gênesis até Apocalipse. Tira os milagres da Bíblia, a Bíblia é um livro comum, gente. Deus começa criando céus, terra, tudo pela sua palavra. Isso é o quê?
Isso é milagre. Lá no Apocalipse, fala do arrebatamento da igreja, que ia ser arrebatado. Isso é o quê? Isso é milagre. Aí você vai pegando Gênesis, no livro de Êxodo, você vê Deus abrir o mar vermelho e outros feitos, mandando maná para matar a fome do povo. Isso é o quê? É milagre. Aí você vai pegando livro por livro, você vê a ação, o mover de Deus. Aí você entra lá no Novo Testamento, você vê lá no capítulo 8, Jesus curando um leproso que disse: Senhor, se for da tua vontade, pode me limpar da lepra. Ele disse: é a minha vontade, eu quero ser limpo. E outros milagres. Aí você vai lá para Marcos, outros milagres de Deus, Jesus curando os cegos. Aí você vai para Lucas, Jesus curando pessoas, libertando pessoas endemoniadas. Aí você vai para João, você vê Jesus curando um cego lá em João capítulo 9. Jesus então libertando uma prostituta da vida promíscua. Isso é o quê? Isso é milagre. Você vai para Atos, Atos fala da história da igreja. No capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos. A hora nona, a hora da oração, e na porta do templo o homem estava pedindo esmola. E Pedro e João disseram para eles: não temos prata, ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. E aquele homem se levanta e sai louvando a Deus e entra no templo glorificando o nome do Senhor. Isso é o que? Milagre. Eu estou percorrendo a Bíblia toda para mostrar que Deus ainda faz milagre, meu irmão, e te livra do que é mais forte do que você. A Bíblia fala do homem que estava 38 anos à beira de um tanque, esperando um anjo movimentar as águas para ele descer. Mas ele não podia, porque ele era paralítico. E quando Jesus disse para ele: você quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém. Quando o anjo vem, agita a água, não tem ninguém que me desce, vem outro antes de mim. E Jesus disse para ele então: levanta e anda. Toma o teu leito e anda. E naquele momento ele é curado. Se nós tirarmos os milagres da Bíblia, gente, a Bíblia vira um livro comum. É um livro comum, como qualquer outro. A igreja de Cristo, mais do que nunca, precisa viver os milagres de Deus. Nós precisamos voltar lá atrás e começar a dizer: Deus, eu quero viver os teus milagres. Eu quero desfrutar dos teus milagres. Cada dia, cada instante da minha vida, eu quero respirar milagres. Quando eu falo isso na TV, no rádio, eu recebo até afronta. Teve esse tempo agora, eu estava lendo a mensagem no WhatsApp. Ele escreveu um texto desse tamanho, só de afronta. Eu disse para ele: se você não tem o que fazer, muda de canal, vai ouvir ou assistir outro programa. Falei: você me critica tanto, mas por que você gosta de me assistir, gosta de me ouvir pela rádio? Por que eu consigo prender a tua audiência? Hoje em dia, sabe o que eles querem? Ficar com esse negócio: apaga a luz, pinta a igreja de preto, fica aquele jogo de luz, parecendo discoteca. É isso que eles estão fazendo dentro das igrejas hoje. É isso aí. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, tive a curiosidade de ver sobre isso. E quando o ambiente é escuro, é ambiente de gente depressiva. Porque é quem está com depressão que gosta de ficar no escuro. Quando nós mudamos para cá, a gente foi ali fazer a pá do escritório. Eu falei: eu quero que você coloque quantas lâmpadas aqui eu puder colocar aqui.
Porque eu não gosto de ambiente escuro, eu gosto de ambiente claro. E estão fazendo isso. Fazendo igreja como se fosse... Não, está certo, é um evento especial. Você apagar a luz, fazer um jogo de luz, tudo bem. Mas é porque é um evento, depois você acende a luz novamente, tudo bem. Mas a igreja do Senhor caindo por esse lado, tentando americanizar a igreja de Cristo, já não é mais igreja, agora é church. Para onde você vai? Vou para church. Vamos parar de palhaçada, é igreja. Você precisa trazer coisa de fora para achar que é melhor do que os outros, não. Vamos parar de viver de balela, vamos viver de milagres, que é melhor daquilo que a Bíblia diz. Porque a church, palhaçada. Não vão gostar porque eu falo isso, né? Não vão gostar. Mas, gostando, eu não tenho que falar. Não é de church. Church é igreja, gente. É igreja. Eles estão no Brasil, eles querem americanizar, vai para lá. Muda para lá, seus idiotas. Vai para lá, para os Estados Unidos. Aí você pode chamar a igreja de church. Vai para lá. Para de palhaçada. Tem gente mudando até a placa da igreja. Igreja não sei, é church não sei o quê. Church não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. E onde estão os milagres? Onde estão os feitos do Senhor? Nós não somos melhores que ninguém, mas se eu perguntar aqui, eu tenho muitos testemunhos de milagres aqui nessa igreja. De campanhas que nós já realizamos. De campanhas que muitos deles criticam, mas que o resultado é evidente e claro aqui no nosso meio. Pode ter certeza disso. Nós temos aqui testemunho de pessoas curadas, libertas, prósperas. Porque eles classificam o nosso evangelho como o evangelho, a teologia da prosperidade. Mas eles têm razão, a nossa teologia da prosperidade. Só que a prosperidade não é só financeira, ela é também financeira. Mas ela abrange todos os setores da nossa vida. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Tudo isso aqui eles não querem que você saiba. Sabe por quê? Porque você não vai ser mais dominado por esses ensinamentos quando você ouvi-los. Essa é a verdade que eles não querem que você saiba. Eles não querem. Então que hoje você possa entender que Deus, Ele é o Deus que livra daquilo que é mais forte do que você. Amém?